Então vamos lá dar a resposta. O que o Egito está fazendo lá no sul de Israel? Oséias 9, 1 diz assim: Não te alegres, ó Israel, até saltar. Israel está muito contente. Mas Deus já está falando, não te alegres. Como os povos, porque te foste do teu Deus, como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o moço lhe faltará. Ou seja, Israel é muito confiante no seu próprio braço. E ainda foram do Senhor para os ídolos. Na terra do Senhor não permanecerão. Não é possível viver em Israel se você não tem santidade. Mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. O que o Senhor está dizendo aqui? Na terra do Senhor não permanecerão, isso é a história de Israel. Passa tempo, Deus julga Israel, né? Então, faz parte. Mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. O que o Senhor está falando aqui? Efraim é o que está hoje em Israel, governando Israel. Netanyahu é da tribo de Efraim. Eu vou falar o porquê. Quando fala que eles tornam o Egito, que eles são da maçonaria dos Illuminati, são do capeta. Na Assíria comerão comida imunda. O que acontece? Aqui a gente vai entrar um pouco na Igreja Católica. Quem é a Assíria? A Assíria é Roma. E a nação de Israel tem tendência ao catolicismo, que diz: Ave Maria, cheia de graça, Maria, mãe de Jesus, venha nos abençoar. Isso é idolatria. Eles preferem ir para lá. Eles preferem adorar ídolos do que ter o Senhor em santidade. Outra coisa, nós vemos lá em Apocalipse 17 que o Vaticano, desde que foi Vaticano, tem 7 papas. Tem os pastores também que combaterão contra o Cordeiro os vencerá. Vamos falar dos papas. Os papas têm que ser da tribo de Efraim. Então Deus chega em Satanás e diz assim: Satanás, não pode entrar ninguém no poder do Vaticano que não seja judeu da tribo de Efraim. Aí Satanás faz aquela fumacinha. Satanás inventou aquela fumaça para confirmar se o Papa pode ser Papa ou não. Não foi Deus. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha na palavra, na santificação. E aí quando a fumaça sai da cor que aquela pessoa é judeu da tribo de Efraim, pode. Então, os 7 papas têm que ser da tribo de Efraim. Está escrito aqui, a gente vai estudar depois a Igreja Católica. Então, Israel é assim. Ele prefere ir para tudo que é errado. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem a sua oferta serão para eles suave, e o seu sacrifício para eles serão como pão de pranteadores. Todos que dele comecem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Né? Deus vem dizendo que eles realmente se apartam do Senhor e que tudo que eles oferecem Deus não quer. Tudo que vem de Israel Deus não quer. Da tribo específica de Efraim, Deus está falando, não quero. Tudo. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Dia da solenidade, dia da festa do Senhor é no fim do mundo. O que vocês vão fazer, Israel? No fim do mundo. Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. E o sevel da sua prata e urtigas os possuirão por herança. Espinho haverá nas suas moradas. Quer saber o que está aqueles tanques fazendo lá no sul de Israel? O Egito vai pegar vocês. A partir de agora, vai começar uma guerra que não para mais. Até que os Estados Unidos seja destruído totalmente.
Só que isso a gente vai ver lá no livro de Daniel. Chegaram os dias da visitação. Chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era vigia, junto com o meu Deus. Mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. O inimigo na casa do seu Deus. Ou seja, os rabinos que existem em Israel, você já sabe de onde eles vieram, né? Lá do princípio, da família do Kirchner, os mais baixos. E eles são baixos até hoje, no fim do mundo. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi os seus pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, para o satanismo, e se consagraram a essas coisas vergonhosas, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Gente, a gente está estudando que Efraim é uma tribo que nunca será do Senhor. E quem está dentro da nação de Israel é a tribo de Efraim. Jacó disse, José, Efraim dá como peixe na água. Para tudo que é lado que você vê tem efraimita. E eles nunca vão ser do Senhor. No versículo 4 a gente só viu que tem infidelidade. No versículo 6, o Egito vem pelo sul. Não tem jeito, Israel. Não tem jeito. Vamos para o 11. Quando Efraim, a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Eles dão como peixe na água. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Porque também ai deles, quando deles me apartar. O que acontece? Quando veio Hitler, matou todos os judeus. E ficaram os filhos, as crianças que hoje está tudo idoso. Olha que o Senhor diz, ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles. Já comeu? Para que não fique nenhum homem. Porque também, ai deles, quando deles me apartar. Ai dessas crianças que sobraram de Hitler. É o que o texto está dizendo. Literalmente. Eu vou privar vocês, vou fazer um favor de Hitler matar tudo. Porque o que ficar, ai deles. Eles vão crescer, já tá a quarta Babilônia aí, ai deles. No 13. Efraim assim como vi Tiro. No 13. Efraim assim como vi Tiro. Está plantado em um lugar deleitoso. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Por quê? Porque Deus vem falando, a gente vai estudar, tá aqui, em Osés. Quanto mais paz eu dou para Efraim, mais dinheiro eu dou para eles, mais eles se apartam de mim. Eles é o tipo de gente que fala assim, nós somos de Deus. Nós somos judeus de Deus. Ah, então tá escrito assim, assim, assim. Não. Mas nós não somos assim, tanto de Deus. Isso é a tribo de Efraim. Dai-lhes, ó Senhor, mais que lhe darás? Dai-lhes uma madre que aborte o seio seco. Ou seja, Senhor, faça com que todas as mulheres efraimitas, aqui no tempo de Oséias, fiquem estéril. Porque esse povo sempre será apanhado. Sempre para matança. Sempre para a guerra. Então faça com que todas as mulheres aborte e tenha seios secos da tribo de Efraim. Toda a sua malícia e no tempo do fim. Efraim no tempo do fim, nós estamos vendo. Que a gente viu lá no 5 de 9.
Que fareis no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor. É para esse tempo mesmo, é para 2025, é para hoje. No 15. Toda a sua malícia se acha em Gigal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. A quem Jeroboão colocou para ser príncipe? Os mais baixos do povo viraram sacerdotes e tiraram a casa de Levi. E quem a tribo de Efraim segue? Os sacerdotes efraimitas, que sempre é contra o Senhor. Nós somos do Senhor, mas não tanto assim para obedecer. Não é assim, alto lá, tem um limite para ser do Senhor. No 16, Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão frutos, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Sempre para a guerra. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. E desculpados andam entre as nações, ainda dizendo, nós somos judeus de Deus. Desculpáveis. Tadinho de nós quando Hitler nos pegou. E Roma? E agora? O Egito está ali para começar uma matança em Israel que nunca vai parar. Até que a nação dos Estados Unidos seja totalmente destruída. Tadinho de nós. Andam entre as nações. Tenham piedade. 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplica os altares. Conforme a bondade da terra, assim fazem boas estátuas. Quanto mais eu abençoo Israel, cuja liderança sempre é Efraim, e o povão também, mais eles se afastam de mim. Eu tenho que bater para eles voltar. Não volta. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirei as estátuas. Certamente agora, no fim do mundo, porque a gente leu 9:5 de Oséias, certamente agora dirão, não temos rei. Que não tem. Porque não temos o Senhor. Rei tem, mas colocar não quiseram. Por que não pôs? A gente não obedece assim também o Senhor, né? Nós somos do Senhor em medida. Até aqui, Senhor. Agora não ultrapassa, não. Não vem com esse rei aí, não. Certamente agora, no fim do mundo, dirão, não temos rei, porque não temos o Senhor. Que, pois, nos faria esse rei que Deus está querendo nos dar? Tudo que vocês falam está escrito na Bíblia. Todo o coração de vocês. Multiplica a palavra, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo, como a erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegram, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Eu acho que os sacerdotes lá de Israel devem estar muito felizes, sabendo que eles não são da tribo de Levi, né? É assim que Deus bate neles. Tem que bater. Não tenha misericórdia da tribo de Efraim. É difícil esse povo. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jerebe. Efraim ficará confuso, Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Que o conselho deles é esse. Não, a gente é democracia. E essa Síria aqui é Roma, né? Que o Senhor fala assim, a guerra é mundial, gente. Todo mundo vai penar, tá? O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. O Papa, pode ficar tranquilo que ele vai sair do hospital.
E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos, e os outeiros, caia sobre nós. Deus vai judiar tanto nessa guerra, que as pessoas vão pedir para morrer, cobre-nos os montes, e os outeiros, caia sobre nós. Não, mas vai ficar vivo. Sem pé, sem perna, vai ficar vivo vendo a família morta, e você tendo que enterrar com as próprias mãos, porque não tem nem instrumento para enterrar. Guerra é assim. Terrível. E Deus vai deixar alguns vivos só para judiar. Eu tô lendo a palavra tá dizendo isso, queridos. Não adianta. Eu falei que eu não vou esconder. Eu vou deixar esse povo vivo, sofrendo. Eles vão pedir a morte, mas eu não vou dar. Eu vou deixar vivo só para sofrer, chorar. É o que está escrito. É a palavra. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo. E congregar-se-ão com eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Todo mundo vai entrar na dança. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a sua formosura do seu pescoço, e farei cavalgar Efraim. Judá lavrará e Jacó lhe desfará os torrões. Aqui o Senhor está falando, porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Efraim é um povo que gosta de guerra. Esses dias atrás, eu estava aqui um pouco triste, assim, aqueles dias que a gente fica um pouco chateado. Aí eu vi uma reportagem do Mel Gibson, que ele estava bêbado. O policial foi lá pegar ele bêbado, estava falando que ele é antissemita. E que ele falou assim pro policial, assim, bêbado, sem controle de si. Você é judeu? O policial falou, não, por quê? Ele falou assim, porque senão não ia deixar você me prender. Porque os judeus é o povo que faz guerra na terra. Eu morri de rir. A minha tristeza foi embora. Porque eu chorei de tanto rir. Eu falei, achei um como eu. Porque eu conheço a Bíblia. Eu sei que eles gostam de trilhar. Eu sei que eles é um povo ruim. Os efraimitas. Não é todos os judeus. E eu ri porque eu falei, achei igual eu. Porque desde criança eu falo, eu não sou judia. Eu fiquei machucada quando eu soube que eu era judia. Eu sou brasileira. E eu ri muito porque o Mel Gibson, ele é judeu também, como eu. Só que ele fala, eu não sou judeu. Eu sou americano. E eu chorava e Deus punha isso no meu coração. Aí ele é igual você. Ele fala que não é judeu, que é americano. E você fala que não é judia, que é brasileira. Porque Israel gosta de trilhar os outros. Eles gostam de viver sozinhos. Israel não, queridos. A tribo de Efraim. Porque eu sou judio, o Mel Gibson também é. Muita gente é. A tribo de Efraim gosta de trilhar os outros. Quem é o Trump? Um judeu. Que tribo que ele é? Será que você consegue perceber? Eles gostam de trilhar. Semeai para vós em justiça, cefai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Todo mundo, judeu e não judeu, busque o Senhor porque é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque ele vai embora. E vai levar o seu povo junto com ele. O Senhor está dizendo para todo mundo, busque ao Senhor hoje. Lavrastes a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Israel é assim. O Trump está confiando nas bombas nucleares que ele tem, ele nem sabe o que espera por ele. E o Netanyahu está do mesmo jeito. Porque entre o teu povo se levantará um grande túmulo.
E todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. E a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Quando o Senhor está falando que assim fará Betel, esse rei de Israel é o Netanyahu, não o Trump, porque o Trump também vai ser destruído. O Netanyahu. Por que o Netanyahu? Porque o Senhor pegou esse Betel e falou dos satanistas. Lembra dos satanistas? Que são os pastores que governam os reis da terra? Então, a maior parte está lá nos Estados Unidos. E eles são assim, eles têm muito poder, mas eles tem uns que fazem, tem uns que não fazem. Né? A gente vai estudar isso depois melhor no livro de Daniel. E quando o Senhor arrebatar a igreja, que eles ficarem para trás, eles vão pegar o Netanyahu. Eu creio que Betel, que é os pastores satanistas, eles não fazem nada agora porque eles estão com expectativa de que melhore a situação. Mas não vai melhorar. Só que eles não põem a mão em Israel. Mas na hora que a coisa ficar feia, que Jesus vier, Israel vai apanhar como nunca apanhou, nem de Hitler. E aí é o Netanyahu que vai ser morto. O homem de Betel vai pegar ele. No 11 de Oséias. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Jesus nasceu, Herodes matou os bebezinhos, José e Maria fugiu para o Egito, e ele ficou lá até crescer, até Herodes morrer. Quando Herodes morreu, ele veio e o Senhor falou, não vá para as regiões de Judá, vai para a região da Galileia. Então, Deus chamou o filho dele do Egito. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia os ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Jesus estava lá, abençoando todo mundo, e eles nem reconheceram. Até hoje. Sabe que Jesus morreu na cruz, mas não reconhece. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e foi para eles como os que tinham o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se. Quem que é essa Assíria? É Roma, que antigamente era a Síria, não é Síria, é a Síria. Então tem o Síria com S no Brasil, e tem o A Síria. Quando você vê a Síria, vieram da Síria, se dividiram e se tornaram Roma. E aí o Senhor falou assim, sabe quem que eles vão seguir? A Igreja Católica. Os ídolos. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo. Eles falam, nós somos de Deus. Nenhum deles o exalta. Exaltar a Deus é você obedecer os mandamentos. Não importa o que você pensa. Com Deus é assim. A gente não precisa pensar. A gente é como criança. A gente só precisa obedecer o Pai. Criança não pensa, só obedece. E Deus faz muito isso com a gente. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Por-te-ia como Zebuim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor na minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, e santo no meio de ti. E eu não entrarei na cidade. Darão após o Senhor. Ele bramará como leão, bramando. Os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pomba, os da Assíria, que era Roma. Lembra aqui? Qual é o texto aqui? Do Messias.
Nesse tempo, Deus envia o Messias e fala, quem estava no poder era Efraim, no tempo do Messias. Aqueles sacerdotes todos eram dos mais baixos que Jeroboão tinha colocado. E Deus falou, tô com pesar no meu coração. Eu amo Efraim. Tô enviando meu filho. E enviou. É esse texto, é o capítulo 11 de Oséias. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do Ocidente tremerão. Tremerão virão como um passarinho, os do Egito, como uma pomba, e os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor, ou seja, todo mundo ia se converter. Se Efraim fosse uma bênção. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Eu enviei meu filho, a tribo de Efraim não quis. Eu amei, eu amo Efraim, vou enviar meu filho. Não quiseram. O mundo todo ia se converter. Mas eles estão no poder, dizendo que é de Deus e não tem Messias. Não, mas esse Messias a gente não quer. Eles são assim, terríveis. Mas Deus está falando dos judeus, das outras tribos. Quando Deus fala Judá aqui, não é só a tribo de Judá. Tem a tribo de Dan, tem as outras tribos. E eles estão mais junto aqui. É só Efraim mesmo, que dá como peixe na água. Que Deus está bravo. Capítulo 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E faz aliança com a Roma, que é a Síria, escrito aqui. E o azeite se leva ao Egito. E o satanismo corre solto. Porque lá em Ezequiel está escrito que Deus fez o satanismo para o Egito. Mas o povo judeu pegou para eles. Então, toda vez que o Senhor falar Egito aqui, o Senhor está falando de satanismo. Com exceção dali que o Senhor falou, eles vão pegar vocês, viu? Não é que vai pegar, é o princípio do que vai acabar. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. A gente viu aqueles 10 pastores que conhecem o Machia. Combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Então não vai pensando que você é meu e ficar andando no satanismo, ficar andando na idolatria, nas mentiras, no pecado, desobedecendo a palavra, que você vai ser salvo. Não vai, não. Salvo é aquele que obedece. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Está falando de Jacó, que é o princípio desta nação. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e o teu Deus sempre espera. Então, lá em Jacó, Deus já falou, é para ser meu, hein? Em um mercador tem balança enganadoras. Em a sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Eles falam, mesmo que eu não tenho Deus, eu sou rico. Rico. A Igreja Católica matando todo mundo, que Efraim gosta de matar todo mundo, trilhar todo mundo. Rico. A nação de Israel em 2025, trilhando todo mundo. Rico os Estados Unidos, Trump, trilhando todo mundo. Contudo, eu sou pecador, mas sou rico. Mas eu sou o Senhor, teu Deus,
desde a terra do Egito. E ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas, porei símiles. Não é Gileabe iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificavam bois, e os seus altares são como montões de pedra nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria. Aqui é a Síria de verdade. E Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. Aí está falando de Moisés. Aqui o Senhor está falando de Jacó. E aí agora o Senhor pulou para Moisés. Mas o Senhor, por meio de um profeta, Moisés, fez subir a Israel do Egito. E por meio de um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Sempre Efraim faz isso com Deus. Sempre. A gente vai ver aqui que o Senhor vai falar um momento que é desde a terra do Egito. Desde a terra do Egito, não. Desde o deserto, eu, Senhor, sofro na mão de Efraim. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Só que quando Efraim apanha, apanha todo mundo. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi alçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicam pecados da sua prata, fazem uma imagem de fundição, ídolo segundo o seu entendimento, tudo obra de artifícios, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Não foi que começou com Jeroboão isso? De lá para cá, Israel fica rico, idolatria e satanismo. Rico, idolatria e satanismo. Tem um povo da tribo de Efraim, que estava correndo de Hitler, que eles falam assim, eles estavam obrigando a gente a se converter à igreja católica, que não podia. E a gente estava tentando, mesmo assim a gente foi entregue. Explica-nos. Eu explico. Deus aceita idolatria? Judeus que conhecem a Bíblia. Se tivesse falado assim, não, a gente fica com Messias, mas sem o Ave Maria, sem a imagem, sem isso tudo aí. Aí sim. Por isso que Deus falou, vai correr para a igreja católica? Vai morrer. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folhelo, que a tempestade lança da eira, e como fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Porquanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Lá no Egito, eu já estava ensinando a vocês quem é o Deus de vocês. Por isso que morria quando ia para a igreja católica. Por que o Senhor não teve piedade? Desde o Egito eles sabem disso. Até 2025. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. É nesse versículo que Deus está falando. Esse povo no deserto aprontou comigo, gente. Vocês que não conhecem a história, Deus está contando aqui. Agora Deus vai falar com vocês. Vocês não conhecem a história não, mas eu vou falar para vocês. Eu sofri, eu sou Deus Todo-Poderoso, que está lá no terceiro céu. Esse povo aprontou tanto comigo no Egito, no deserto. Eu tirei eles da mão de Faraó. Eles foram escravos por 400 anos. Gemia lá na mão de Faraó, apanhava todo dia. Começaram a me clamar. Aí eu tirei e levei eles para o Egito para falar com eles. Eu sou o teu Deus. Mas eu já falava dentro do Egito para eles. Esse povo se rebeliou tanto contra mim que vocês não fazem ideia
Como eu, Deus Todo-Poderoso, sofri. Guarda isso, todos os povos da terra. Oséias 12, 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Mas voltando para o texto acima, você já fala do que Deus está se referindo a esse versículo. Deus está falando, ai, como eu sofri no deserto com esse povo. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbecer o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Depois eu coloquei eles na terra. Vocês pensam que eles me agradeceram? Pensa que esse povo me amou? Só eu sei o quanto que eu sofri na mão desse povo. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo. Espiarei no caminho. Como urso que tem perdido os seus filhos, os encontrei. Lhes romperei as teias do seu coração e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. É sempre assim. Eu levanto o inimigo, o Senhor falando, né? Eu levanto o inimigo para abater. Só que nisso, todo mundo entra na dança. Todo mundo apanha. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Eles têm noção, mas são rebeldes. Sabe que você bater em Deus é como se você estivesse batendo numa faca que vai te machucar. Então eu vou dar um soco em Deus, só que Deus é uma faca e Deus vai te machucar. Para a sua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Deus está dizendo, ninguém tenta lutar contra mim não, porque vai perder. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Achou que o meu rei que eu tinha não era bom? Ah, a gente viu, né? Ai, nós estamos perecendo agora. Ainda não pereceu, vai começar. Na hora que começar a perecer, aí que eles vão falar isso. Porque Deus queria dar um rei, mas a gente não tem um Senhor, não aceitou. E o rei de vocês agora? Mas isso daqui a pouquinho. Isso aqui é o futuro. Daqui a pouquinho. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízos, dos quais dissestes, dai-me rei e príncipes. Eles pedem para Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Vocês não merecem o que é meu. Dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Tá aí o Netanyahu. E ainda quer os Kishners. O Senhor fala assim, fica com o Efraimita Netanyahu mesmo, porque não vai passar desse. A iniquidade de Efraim está atada e o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, e ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Em 2025 já está longe de ter aceitado o Mashiach e obedecido. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. O Senhor está falando assim, se por um acaso vocês viessem a mim, eu os remiria da violência. Do inferno. Do inferno que o Senhor está falando aqui é verdadeiro. Quando a pessoa morre, ou ela vai morar com Deus, ou ela vai morar no inferno. E o Mashiach está dizendo assim, eu poderia salvar vocês na terra, eu poderia salvar vocês pós a morte de verdade, em que a pessoa passa 7 palmos depois da terra. Eu os resgataria da morte. Essa morte que o Senhor está falando é todo tipo de morte, tanto aqui na terra como depois, daquela morte do infernal que é eterno. Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde estão o inferno, a tua perdição? Diante de mim, nada disso prevalece. O arrependimento será escondido de meus olhos. Mas eu sei o que eu vou fazer com vocês.
eu não vou me arrepender, não. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser o deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada. Seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Ou seja, eu não vou perdoar Roma, que é... Ah, não, aqui o senhor está falando Samaria, né? E Roma também. Roma acho que a gente já leu, né? Nós já lemos. Converta-te, ó Israel. Aqui é Samaria mesmo, não é Roma. Todo mundo vai entrar na dança. Converta-te, ó Israel, ao Senhor. Por quê? Porque Samaria era um povo de Deus, que conhece muito Deus. Se rebeliaram. E nem parece que é o povo de Israel, mas é. Tá tudo misturado. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavra e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos com bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Senhor, perdoa a gente e a gente vai ser fiel. É o que está dizendo aqui. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e as obras das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançaste misericórdias. Eu saciarei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espantará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como o da oliveira, e o seu ardor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerá como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerei, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui o Senhor vem falando, queridos, que Deus tinha esse projeto mesmo de Efraim ser salvo, né? E Deus está exortando ao arrependimento. É uma exortação, não é uma profecia que vai acontecer. O Senhor só está falando, estou chamando. Quando a gente estudou lá Jeremias, está falando assim, ó, Jeremias, mas se vocês anular o meu concerto do dia e da noite, eu também anulo o concerto do dia e da noite de vocês. Se vocês não me amar e não me obedecer, anular o meu concerto, Deus falando do dia e da noite, eu, Deus, anulo o concerto do dia e da noite de vocês. Eu acabo com o mundo. E aqui é uma exortação, o Senhor falando, faça isso, arrependam-te. Mas eles não arrependem não, sabe onde a gente está? Na 70ª semana, na metade da segunda. É onde a gente está. Então aqui está a resposta. O que o Egito está fazendo lá na fronteira sul? É o princípio de uma guerra que não para mais até o mundo acabar. Era isso que eu queria deixar para vocês, esse recadinho. Tá bom? A resposta. Não é recado não, é a resposta do que está acontecendo. Shalom. E até o próximo vídeo. Queridos, nós começamos a ler Oséias 9 para falar por que o Egito está ali, né? Mas eu quero voltar um pouquinho, que é Oséias 4, que eu não li para vocês, já que a gente falou um pouco da Igreja Católica, vamos terminar. Tá lá em Oséias 4, no 17, que diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Chega um momento que Deus não quer mais, ele não vai mais pelejar. E aí no 18 diz assim, a sua bebida se foi. Eles romperam-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha. Os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas. Envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Mas quando chegar o juízo de Deus, é tarde. Então Deus falou assim, eu não vou mexer com a Igreja Católica, não. Deixa aqueles efraimitas lá, quietos. Eu queria compartilhar esse versículo com vocês. Shalom. E até o próximo vídeo.